Capítulo 21. Mercado Negro 1. The Author's POV. Final da noite. Sexta-feira. Nunca teria previsto me encontrar em um lugar como este apenas uma semana após reencarnar neste mundo. O Mercado Negro. O lugar que mais se assemelhava ao mundo dos demônios no domínio humano. Um mundo separado onde leis e moral não existem, e o único lugar onde vilões e heróis podem coexistir. Era ali que eu me encontrava atualmente. Pegando o trem aéreo até a periferia da cidade de Ashon, desci na penúltima parada e segui em direção a um local obscuro. Certificando-me de que a máscara que usava estava bem ajustada, me vi em frente a uma grande porta de metal. Ao entrar no Mercado Negro, o uso de uma máscara era obrigatório para que cada visitante pudesse manter sua identidade em sigilo. No caso de agentes do governo conseguirem se infiltrar no Mercado Negro, não poderiam rastrear você. Bam! 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 Batendo na porta 3 vezes, esperei pacientemente. Clang! Logo depois, 2 indivíduos robustos, vestindo ternos impecáveis, surgiram atrás da porta e me observaram algumas vezes. Sentindo seu olhar sobre mim, minhas costas começaram a suar frio. O nível deles é definitivamente C ou superior. Pensei enquanto sentia a imensa pressão emanando de seus corpos. Virando a cabeça para o indivíduo à esquerda, o robusto à direita assentiu e falou com uma voz profunda. O que você está fazendo aqui? Ouvi de um passarinho que vocês estavam procurando voluntários. Estamos, de fato, procurando um voluntário. Para qual trabalho você deseja se oferecer? Ouvi que vocês precisavam de alguém para pintar suas paredes. Temos apenas 4 tintas: azul, preta, rosa e branca. Qual você acha que seria a mais adequada para nossas paredes? Embora eu não tenha visto o que vocês precisam pintar, acredito que o azul ficaria melhor em qualquer coisa. Virando seus rostos um para o outro, os 2 indivíduos robustos assentiram e sinalizaram para que eu entrasse. Soltando um suspiro de alívio, segui os 2 por um corredor escuro e estreito. Existem 2 maneiras de um indivíduo entrar no Mercado Negro. Uma é através de uma carta de recomendação dada por um superior do Mercado Negro, ou a outra é conhecendo o Código Secreto. O Código Secreto é dividido em 3 segmentos diferentes, onde cada novo segmento é uma continuação do anterior. No meu caso, o primeiro segmento era o que você está fazendo aqui, para o qual a palavra voluntário era usada para ganhar acesso ao próximo segmento. Esse padrão se repete 3 vezes até que os guardas possam confirmar a autenticidade do visitante que tenta entrar. Dessa forma, as chances de inspetores se infiltrarem no Mercado Negro diminuem consideravelmente. Na verdade, isso não era realmente necessário, já que os inspetores não eram contra a ideia de um mercado negro. Assim como as coisas têm suas desvantagens, também têm suas vantagens. Por ser o centro para heróis e vilões, informações vitais podiam ser coletadas de corretores de informações que poderiam, por sua vez, ajudar agentes do governo a se infiltrar em alguns dos planos dos vilões. Corretores de informações eram essencialmente indivíduos ou organizações que se especializavam em compartilhar informações por um preço. Dependendo do tipo de informação, maior era o preço cobrado. Felizmente, no meu caso, como eu era o autor, conhecia basicamente a maioria das coisas que os corretores de informações sabiam. Se quisesse, poderia divulgar algumas informações importantes e ganhar uma grana, mas isso provavelmente seria uma ideia estúpida, pois poderia chamar atenção para mim e, potencialmente, mudar a trama da história. E com as informações que eu sabia, consegui facilmente acessar o Mercado Negro, já que fui eu quem criou a senha. Mas tenho que dizer, essa experiência foi extremamente angustiante. Se esse não fosse o único método que eu poderia usar para acessar masmorras, nunca teria vindo aqui. Na verdade, encontrar uma masmorra não era a única razão pela qual eu fui ao Mercado Negro. Havia outro motivo. Eu estava em urgente necessidade de um corretor. Você acha que eu seria estúpido o suficiente para apostar em CB e comprar um monte de ações de WV sem esconder minha identidade? Uma vez que Tobias morresse em um mês, o principal suspeito seria o cara que dias antes de sua morte aposta na queda de CB e na alta de WV. Diga-me se isso não é suspeito. Embora o silencioso Creeper tenha sido oficialmente identificado como assassino, o verdadeiro culpado poderia ser outra pessoa, já que, no final das contas, o silencioso Creeper poderia simplesmente ter sido contratado para fazer o trabalho. O homem por trás do ataque era o verdadeiro cérebro por trás disso, não o silencioso Creeper, e a polícia já sabia disso. Investir estupidamente em CB e WV poderia resultar na minha própria ruína. Por isso eu precisava de um corretor. Um corretor era um intermediário que lidava anonimamente com meus investimentos sem fazer perguntas sobre quem eu era e por que estava fazendo isso.
Como o mercado negro estava cheio de vilões e heróis, os corretores estavam acostumados a situações como a minha. O que era exatamente o que eu queria, já que não queria chamar atenção desnecessária para mim. Felizmente para mim, mais uma vez me gabando do fato de que eu era o autor do romance, conheço a pessoa certa para o trabalho. Estamos aqui. Clang! Abrindo uma porta de metal tão grande quanto a da entrada, os dois homens robustos se afastaram e me permitiram ter uma visão clara do que havia atrás da porta. Como eu deveria descrever isso? Era uma cena completamente diferente do que alguém poderia esperar ao ouvir a palavra mercado negro. Quando você imagina como seria um mercado negro, imediatamente pensa em palavras como sujo, perigoso, imundo ou qualquer coisa que fosse sinônimo de desagradável. No entanto, expectativas e realidade muitas vezes se confundem, e esse mercado negro se parecia exatamente com o mercado noturno. Vendedores que estavam oferecendo seus produtos em suas respectivas barracas estavam organizados em filas que pareciam não ter fim. Se não fosse pelo fato de que todos os clientes estavam usando máscaras para esconder suas identidades, alguém poderia facilmente confundir isso com o mercado noturno comum. Uma enorme abertura apareceu no teto, permitindo que a luz da lua penetrasse no mercado, envolvê-lo em uma sensação de tranquilidade. As luzes das lâmpadas iluminavam intensamente os caminhos, permitindo uma visão mais clara dos produtos no mercado. Era provavelmente o mercado negro mais bonito que você poderia encontrar por aí. Na verdade, eu desenhei o mercado negro para ser assim, pois queria apimentar as coisas um pouco. Mas mesmo assim, isso era incrível. Acho que palavras não eram suficientes para descrever este lugar. Andando ao longo da estrada e passando pelas inúmeras barracas, eu podia ver uma ampla variedade de produtos sendo vendidos. De poções a artefatos, todos os tipos de produtos que eu urgentemente precisava estavam expostos diante de mim. Foi necessário um grande esforço de vontade para me impedir de comprar qualquer um deles. Agora eu tinha um objetivo a cumprir. Dirigindo-me para um local isolado no mercado negro, fui rapidamente em direção a um banco de madeira que parecia discreto e me sentei. Sentando ali com a cabeça baixa, esperei pacientemente por 5 minutos. Exatamente após 5 minutos, um indivíduo encapuzado de preto sentou-se ao meu lado, ao que acenei com a cabeça sem virar o olhar. Como podemos, os ceifadores perdidos, ser úteis para você? Preciso de um corretor. Que tipo? Codinome Small Snake. Houve uma leve pausa na nossa conversa após eu mencionar diretamente o nome do corretor que eu queria. Embora o capuz cobrisse os traços do indivíduo com quem eu estava falando, eu podia vagamente sentir que, sob o capuz, suas sobrancelhas estavam franzidas em uma expressão de preocupação. Não era porque eu havia pedido um indivíduo famoso, mas sim, alguém quase desconhecido. Como havia tantos funcionários trabalhando nos ceifadores perdidos, era difícil acompanhar quem era quem. Small Snake era o que se chamava de tesouro escondido. Alguém capaz, mas desconhecido. Bem, isso até agora. Era compreensível que a figura encapuzada tivesse dificuldades para lembrar quem era o Small Snake. Ele era um personagem desconhecido até a segunda metade do romance. No romance, o codinome Small Snake interage com Kevin algumas vezes antes de formar algum tipo de relação comercial com ele. A partir daí, Kevin consegue ver rapidamente como o codinome Small Snake era capaz. Não só ele era ótimo em esconder seus rastros ao realizar uma transação, mas ele também tinha muitas conexões com certos fornecedores que poderiam fornecer a Small Snake ingredientes de qualidade, como luxotina, uma flor incrivelmente rara que cresce nas profundezas do território élfico, por preços abaixo do mercado. Suas conexões se mostraram extremamente úteis para Kevin, que estava em necessidade urgente de certos ingredientes raros. Você tem certeza sobre seu pedido? Certeza. Surpreso com minha resposta firme, a figura encapuzada soltou um pequeno suspiro e se levantou. O codinome Small Snake estará aqui em breve. Esperamos que nossos serviços satisfaçam suas necessidades. Obrigado. E assim, a figura encapuzada desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido. 20 minutos após a partida da figura encapuzada, ouvi passos leves se aproximando da minha localização. Sentando-se ao meu lado como a figura encapuzada havia feito anteriormente, um jovem magro com os traços ocultos sob uma máscara branca sentou-se ao meu lado. Codinome Small Snake à sua disposição. Como posso ajudar? Contrariando sua aparência, a voz de Small Snake era bastante profunda, o que me surpreendeu um pouco, mas não por muito tempo, pois consegui rapidamente recuperar minha compostura. Quero que você seja meu corretor. Minha comissão é de 5% sobre todos os lucros, e meu pagamento é 10% do investimento. Sem hesitar,
Small Snake me disse seus termos. Além disso, dependendo de quanto você deseja investir, os termos do acordo podem mudar. Ok. Estendendo a mão, fiz um gesto para ele, indicando que concordava com seus termos. Minha sinceridade surpreendeu o Small Snake, que ficou um pouco atordoado. Ele originalmente esperava que a pessoa à sua frente reclamasse e resmungasse sobre suas exigências exorbitantes. Mas, ao contrário de suas expectativas, eu concordei imediatamente. Além disso, eu parecia bastante confiante em minhas habilidades, como se tivesse certeza de que poderia cumprir meu pedido. Small Snake era um indivíduo capaz. Na verdade, ele poderia ser considerado um corretor de primeira linha. No entanto, devido às suas exigências tão altas, ele nunca havia tido um cliente antes. Quando ele entrou para os ceifadores perdidos, esperava que os pedidos chegassem a todo momento e que estivesse constantemente ocupado com demandas. Mas, ao contrário de suas expectativas, 2 meses após entrar nos ceifadores perdidos, ele ainda não havia atendido um único cliente. Além disso, todos os clientes com quem conseguiu conversar sempre reclamavam de suas taxas absurdas ou preferiam ir em direção a colegas mais experientes que eram mais respeitados do que ele. Isso resultou em seu talento estagnado e escondido até que Kevin finalmente o descobrisse. Bem, acho que fui eu quem o encontrou desta vez. Para não bagunçar muito a trama, vou construir um relacionamento sólido com Small Snake e fazê-lo interagir com Kevin quando chegar a hora certa. Olhando para a figura à sua frente, cujos traços estavam cobertos por uma máscara, Small Snake caiu em profunda reflexão. Isso poderia potencialmente ser sua grande chance. Se ele conseguisse concluir esse negócio com sucesso e mostrar suas capacidades, poderia finalmente atrair mais clientes. Embora suas taxas fossem altas, havia um motivo específico para isso. Suas conexões e habilidades eram de primeira linha. Não só ele era capaz de tornar quase impossível para inspetores ou indivíduos rastrearem seus movimentos, mas suas conexões também eram algumas das melhores do mundo. Se não fosse pelo fato de que ele estava sendo caçado por certos indivíduos, nunca teria ido trabalhar para os ceifadores perdidos. No final, após hesitar um pouco, Small Snake finalmente estendeu a mão e apertou a minha firmemente. Sentindo a grande mão que marcava o primeiro acordo que ele havia feito, Small Snake decidiu ali mesmo que faria o seu melhor para cumprir o que seu primeiro cliente desejava. Capítulo 22. Mercado Negros 2. The Author's POV. Tudo está começando a fazer sentido agora. Ao ouvir o plano de investimento de Ren, o rosto de Small Snake não pôde deixar de se contorcer de frustração. Era simplesmente idiota. Ele também começou a duvidar do motivo pelo qual havia sido escolhido. Num primeiro momento, achou que isso poderia ter acontecido porque, de alguma forma, ouviram falar de seu talento excepcional, mas agora estava começando a acreditar que era porque nenhum outro corretor queria trabalhar com ele. Investir contra a CB Pharmaceuticals, um gigante da indústria farmacêutica, e aplicar em ações da WV? Do ponto de vista de uma pessoa sensata, isso era um investimento que não tinha fundamento algum para respaldar sua afirmação. Com o desempenho atual da CB, as ações estavam previstas para subir ainda mais. Além disso, com suas conexões, ele poderia saber antecipadamente se algo estava acontecendo dentro da empresa. Mas não havia sinais de anomalia na CB, sugerindo que esse investimento não tinha nenhuma base sólida. O que era ainda mais confuso era o fato de que ele precisava contratar os serviços de um corretor do mercado negro para esse tipo de negócio. Corretoras do mercado negro eram contratadas quando alguém queria ocultar sua identidade dos olhos curiosos do mundo ao fazer um investimento. Isso geralmente era feito para que o cliente pudesse evitar a perseguição de agentes do governo. Mas isso só se aplicava a criminosos. Ele vai matar alguém importante, talvez. Pensou Small Snake enquanto olhava para seu empregador de cima a baixo. Ele duvidava firmemente disso. Julgando por seu comportamento e força, ele definitivamente não era um filho de papai rico, além de estimar que a força de seu contratante estava em torno do nível GF. Simplesmente não havia como ele matar alguém importante o suficiente para provocar uma flutuação nas ações. Não com sua força modesta. Será que ele está tentando esconder sua identidade porque está muito envergonhado para levar adiante seu próprio negócio publicamente? Pensou Small Snake, balançando a cabeça amargamente. Do que ele podia perceber, essa era provavelmente a hipótese mais plausível que conseguia imaginar. Quer dizer, não importava como Small Snake olhasse para aquilo, seu cliente não era um tubarão nem alguém forte o suficiente para assassinar uma figura importante. O que mais o irritava nesse negócio era o quanto seu empregador estava confiante. Seu comportamento era de alguém que tinha certeza de que ganharia dinheiro com esse negócio insensato. Ele estava delirando.
Não importava como Smalznak olhasse para aquilo, esse negócio era simplesmente estúpido. Mesmo assim, lá no fundo, talvez apenas talvez, ele esperava que seu cliente estivesse certo. Bem, quem sabe, talvez ele realmente esteja certo. Pensou Smalznak enquanto não conseguia deixar de rir levemente da situação quase impossível. Mais do que questionar, era melhor apenas agir conforme o cliente desejava. Às vezes, você pode realmente se surpreender. Além disso, as principais políticas empregadas por todos os funcionários da Lost Reappraisal eram: nunca fazer perguntas sobre a identidade do cliente. Nunca fazer perguntas sobre as ações do cliente. Portanto, mesmo que quisesse convencer seu cliente a não fazer tal investimento, ele não poderia, pois era política da Lost Reappraisal não questionar a decisão do cliente. Soltando um suspiro por baixo da máscara, Smalznak rapidamente revisou seus termos e os assinou. Pelo menos ele estava sendo pago pelo seu trabalho. Era apenas frustrante ver seu primeiro cliente perder tanto dinheiro. Vendo as ações sutis de Smalznak, não pude deixar de rir. Embora estivesse usando uma máscara, suas expressões eram legíveis como um livro aberto. Apenas a forma como ele estremeceu ao ouvir sobre o negócio e como seus ombros caíram ao perceber que estava lidando com um cliente idiota era fácil de ler. Vou deixá-lo em paz por enquanto, ele eventualmente me agradecerá mais tarde. Pensei comigo enquanto apreciava sua expressão desolada. Então, quanto você planeja investir? Por enquanto, tenho cerca de 10.000 U que posso investir, mas estou planejando investir pelo menos 5 vezes isso. Então, em torno de 50.000 U? Talvez menos. Quem sabe, algo nessa faixa. Smalznak já estava começando a derramar lágrimas por baixo da máscara. Que tipo de investimento pequeno era esse? 10.000 U. 50.000 U. Com isso, Smalznak pôde confirmar que ele não era um filho de papai que adorava despejar dinheiro. Com uma quantia tão modesta, mesmo que você previsse corretamente, o máximo que ganharia seria na casa das 3 cifras. Qual era o sentido de contratá-lo se você estava planejando investir tão pouco? Lembrando-se das regras da Lost Reappraisal, Smalznak se resignou à dura realidade. Ok, você tem o dinheiro com você agora. Não, eu só tenho cerca de 10.000 comigo. Certo, então quando você vai investir? Assim que eu ganhar o suficiente, eu acho. Desculpe. Assim que eu ganhar mais dinheiro. A partir desse ponto, Smalznak conseguiu deduzir uma coisa sobre a identidade de seu empregador. Ele era um vilão. Um vilão de coração negro que adorava fazer os funcionários trabalhadores como ele sofrerem. Vendo a figura murcha de Smalznak, mal consegui segurar a risada. Pode ser que eu tenha exagerado um pouco, mas realmente gostei de provocá-lo. Fraco, caminhando em direção à sua cadeira, Smalznak sentou-se segurando a cabeça em desespero. Como você pretende ganhar o dinheiro? Ele disse fraco, enquanto tentava manter a compostura. Eu vou a um calabouço e... Clang! Caiu da cadeira. Smalznak pôde ver sua vida passando diante de seus olhos. O que eu fiz para merecer isso? Virando meu corpo, mal consegui conter a risada. Meu corpo todo começou a tremer incontrolavelmente como consequência de tentar segurar a risada. Essa foi provavelmente a reação mais engraçada que já vi na minha vida. Levou uma hora sólida para Smalznak recuperar a compostura, mas seu comportamento atual estava a milhas de distância de quando o conheci. Ele se assemelhava a um funcionário de uma empresa maligna que havia se resignado ao seu destino. Olhando para sua expressão sem vida, sorri levemente. Embora Smalznak fosse muito competente, a principal razão que me levou a contatá-lo não foi seu conjunto excepcional de habilidades, mas sim sua devoção ao trabalho. Ele era o tipo de pessoa que levava cada trabalho a sério. Portanto, não importava quão absurdo fosse o pedido, uma vez aceito, ele sempre tentaria realizá-lo da melhor maneira possível. Além disso, ele era alguém que podia manter a boca fechada. Mesmo se fosse amarrado a uma cadeira e torturado sem parar, sua boca nunca vacilaria. Era assim que ele era uma pessoa confiável. Certo, não vamos nos deter nos detalhes do negócio. Você só precisa confiar em mim. Olhando para mim por alguns segundos, Smalznak suspirou e finalmente aceitou meu plano financeiro absurdo. Tudo bem, eu não estou em posição de falar de qualquer maneira. Na verdade, ainda preciso da sua ajuda. Olhando para mim com desconfiança, Smalznak voltou à sua postura de negócios. Que outro serviço você precisa de mim? Preciso de um corretor de cadáveres de monstros.
Então imagino que você não estava brincando quando mencionou a palavra calabouço anteriormente. Acenando com a cabeça, continuei explicando meu plano. Não se preocupe, provavelmente estarei seguro. Além disso, vou apenas a um calabouço de nível F, que não deve ser muito difícil. O que preciso da sua ajuda é para lidar com os cadáveres que eu trarei do calabouço. Acenando com a cabeça, Smalsnak tirou um pedaço de papel e começou a rabiscar. Calabouço de nível F Rune. A taxa do mercado atual é de cerca de 1000 U por cadáver de monstro normal, e 5000 U para monstros-chefes. Se você considerar as condições em que o cadáver é apresentado, o pagamento pode aumentar. Além disso, se por algum acaso louco você conseguir adquirir um núcleo de monstro de nível F, pode vendê-lo facilmente por 100.000 U, dependendo do tamanho. Virando a cabeça para onde eu estava, a mente de Smalsnak rapidamente correu enquanto ele formulava lentamente um plano para mim. Pelo que você me contou, você queria investir pelo menos 50.000 U. Considerando que você tem 10.000 dos 50.000 U que planeja investir, você precisaria aproximadamente de 40.000 U. Se você quiser ganhar tanto em um calabouço de nível F, deve matar 40 monstros de nível F, 8 chefes, ou encontrar um núcleo de nível F, o que deixaria bastante sobra. Franzindo a testa por baixo da máscara, Smalsnak me entregou o papel em que havia calculado as possíveis coisas que eu precisava fazer para levantar 40.000 U. Este é um esboço simples das coisas que você precisa fazer para levantar essa quantia. Além disso, isso é se excluirmos as taxas de entrada do calabouço, comissões e o custo de pagar pelo seu equipamento. Olhando profundamente para mim, Smalsnak perguntou: "Você tem certeza disso?" Sorrindo, sentei-me em frente a ele e disse: "Se eu não tivesse certeza disso, não teria vindo aqui." Depois de me olhar por um minuto sólido, Smalsnak acenou com a cabeça e se levantou. "Não sei de onde vem sua confiança, mas como você é meu primeiro e único cliente, vou ajudá-lo da melhor forma que posso." Não poderia pedir mais. Levantando-se também, apertei sua mão. "Certo, então acho que temos um acordo." Logo após nos separarmos, fui em direção às barracas do mercado negro. Agora que tinha um tempo para mim, poderia dar uma olhada adequada nas coisas disponíveis à venda no mercado negro. Retirando um pequeno cartão preto que Smalsnak me deu após finalizarmos nosso acordo, fui rapidamente em direção à entrada do mercado negro, onde uma grande porta de metal estava. Tirando 8.000 U do meu bolso, fui na direção da porta. Ao lado da grande porta de metal, havia uma barraca preta organizada que tinha uma fila relativamente longa. Chegando à barraca, esperei pacientemente na fila por aproximadamente 15 minutos antes que um funcionário de vendas rapidamente viesse me atender no caixa. Tirando o cartão preto, entreguei o cartão mais 8.000 U para o funcionário. O cartão preto que eu estava segurando era um cartão exclusivo que só poderia ser usado no mercado negro e era o principal método de pagamento utilizado ao comprar coisas lá. O que o funcionário estava fazendo era converter o dinheiro que eu entreguei a ele em uma criptomoeda especificamente criada apenas para o mercado negro. Embora transações em dinheiro fossem geralmente seguras, não eram muito eficientes ao lidar com transações de grandes quantias. Ao criar uma criptomoeda, o mercado negro conseguiu lidar rapidamente com vários problemas ao mesmo tempo. 1. Como a cripto era irrastreável, isso garantia transações seguras. 2. E mais importante, permitiu que o mercado negro atuasse como intermediário durante as transações. As pessoas tendiam a esquecer disso ao entrar no mercado negro. Mas esse lugar estava lotado de vilões. Vilões eram essencialmente escórias da sociedade que não tinham consideração por regras ou moralidade. Se não houvesse ninguém para mantê-los sob controle, eles provavelmente poderiam forçar alguém a fazer um acordo ou, pior ainda, dar dinheiro falso. Portanto, com o sistema de cartão preto, tornou-se muito mais fácil negociar e verificar se havia alguma fraude ocorrendo na transação. Como estavam usando a criptomoeda do mercado negro, dinheiro falso não poderia ser usado, já que a moeda do mercado negro estava disponível apenas ali. Dessa forma, ao fazer transações aqui, as pessoas não precisavam se preocupar com possíveis fraudes. E se, por acaso, alguém estivesse realmente tentando cometer uma fraude, as forças do mercado negro lidariam rapidamente com isso. Quanto você gostaria de recarregar? 8.000 U, por favor. Certo, por favor, aguarde um momento. Colocando meu dinheiro dentro de uma caixa preta, o funcionário pressionou um botão e esperou pacientemente alguns segundos. Din! Depois que a caixa preta soou, sinalizando que havia terminado o que estava fazendo, o funcionário pegou meu cartão e o colocou sobre a caixa. Ok, tudo está pronto. Aproveite sua compra. Devolvendo-me meu cartão,
O funcionário sorriu e começou a atender o próximo cliente. Pegando meu cartão, fui rapidamente olhar as fileiras intermináveis de barracas. É hora de ir às compras. Capítulo 23. Mercado Negro 3. The Author's POV. Observando as inúmeras pessoas indo e vindo entre as barracas, não pude evitar que meu coração disparasse com a quantidade de mercadorias que brilhavam sob as luzes da rua. Cada uma parecia mais tentadora que a outra. Percorrendo cada barraca uma a uma, fiz uma anotação mental das coisas que pareciam interessantes. Assim, uma vez que tivesse passado pela maioria das barracas, poderia decidir o que realmente precisava comprar e o que poderia deixar para lá. Como eu planejava me aventurar dentro de um calabouço, precisava de várias coisas. Ao chegar a uma barraca, avancei e peguei um colar fino que tinha uma pedra roxa embutida. Nome: Colar da Tranquilidade. Tipo: artefato. Classificação: G. Uso: permite ao usuário ter um sono melhor. Descrição: artefato criado por um ferreiro desconhecido. Com a ajuda da janela de status, pude ver os detalhes de cada artefato que tocava, facilitando a busca pelo que desejava. Olhando para o colar em minha mão, pensei: isso pode realmente ser útil, já que dormir dentro de um calabouço pode ser desafiador. Calabouços eram essencialmente portais que conectavam a Terra ao mundo dos demônios. Seu ambiente hostil significa que apenas monstros ou indivíduos fortes poderiam sobreviver dentro deles. Com suas condições rigorosas, é necessário estar em ótima forma, além de ter bons equipamentos. Se alguém não dorme bem, fica muito mais difícil continuar explorando o calabouço, já que o tempo de reação de uma pessoa privada de sono diminui. Assim, esse colar poderia ser de grande utilidade dentro dos calabouços. Com licença. Sim, como posso ajudá-lo? Chamei o dono da barraca, que usava um capuz preto para esconder suas feições. Apontei para o colar em minha mão e perguntei: quanto custa isso? Examinando cuidadosamente o colar, o dono da barraca hesitou por um segundo antes de responder: esse colar? 3.000 U. Deixando o colar de lado, fui para a próxima barraca. Dormir era para os fracos. Tempo de reação mais lento? Que se dane isso. 3.000 U. Meu Deus! Falar sobre roubo à luz do dia. Embora o efeito fosse bom, não havia como um artefato de classificação G valer tanto. Fazendo o meu melhor para esquecer esse incidente, me aventurei mais fundo no mercado. Enquanto caminhava, me lembrei de algumas barracas que tinham itens interessantes à venda. Devido ao meu orçamento limitado, precisava ser cuidadoso ao comprar as coisas. Neste momento, mais do que qualquer outra coisa, eu precisava de uma espada. Porque, por razões óbvias, não poderia levar a katana da escola comigo. Não tive escolha a não ser procurar uma nova espada. Além disso, também precisava comprar algum tipo de armazenamento dimensional que pudesse me ajudar a guardar os corpos dos monstros que eu matasse. Senão, como eu poderia trazer de volta os corpos de todos os monstros que matei? Diferente do protagonista, que tem um sistema com um enorme espaço de armazenamento, eu não tinha esse privilégio. Felizmente para mim, o mercado negro estava cheio de tais itens. Além disso, se tivesse sorte, poderia conseguir boas ofertas. Bem, não tanto para os armazenamentos dimensionais, pois seu preço era relativamente inflexível. Quanto maior o espaço de armazenamento, mais caro o artefato se tornava. E como eu estava sem grana, provavelmente não conseguiria comprar um dispositivo de armazenamento de alta qualidade. Na verdade, até mesmo adquirir um de baixo custo era desafiador para mim com meu orçamento atual. Se não conseguisse comprar um, teria que literalmente voltar até a entrada do calabouço e deixar os corpos dos monstros na frente do portão. Isso seria um verdadeiro inferno. Além disso, como provavelmente não seria o único a entrar no calabouço, corria o risco de ter meus despojos roubados. Em resumo, armazenamento dimensional era uma necessidade. Chegando diante de uma barraca de armas que havia passado anteriormente, olhei silenciosamente pela seção de espadas. Várias espadas estavam expostas de forma organizada na barraca, permitindo-me ter uma visão mais clara de como eram. Cada espada e arma tinha uma marca diferente impressa na bainha ou no corpo da arma. Isso se devia ao fato de que diferentes armas eram forjadas por diferentes ferreiros. As armas criadas por ferreiros famosos podiam ser consideradas a marca do ferreiro, e produtos de marca eram naturalmente caros. O preço também não era algo que pessoas normais pudessem pagar, especialmente para alguém tão pobre quanto eu. Mas ainda assim decidi tentar a sorte. Talvez, apenas talvez, eu pudesse encontrar uma espada que se encaixasse perfeitamente no meu estilo e que não custasse muito. Com licença. Chamei o dono da loja,
apontando para uma espada fina que parecia robusta e leve ao mesmo tempo. Embora não fosse uma katana, o estilo Keiki não era uma arte marcial que poderia ser praticada exclusivamente com uma katana. Tudo o que precisava era de uma espada fina e firme que pudesse se mover em velocidades incríveis sem quebrar. Claro! Acenando com a cabeça, o dono da barraca foi até os fundos e pegou a espada. Entregando-a para mim, admirei silenciosamente a espada. Uma lâmina reta e fina com padrões estéticos pretos profundamente gravados em seu corpo repousava suavemente na palma da minha mão. Não tinha guarda, e, ao contrário da katana, que tem uma leve curva, essa espada era reta. Traçando cuidadosamente meus dedos ao longo da borda da lâmina, pude sentir uma incrível afiação que fazia parecer que ela poderia cortar qualquer coisa. Levantando as sobrancelhas por um segundo, olhei para baixo e vi que meu dedo agora estava sangrando. Esta é uma espada excelente, pensei, enquanto pegava um guardanapo e limpava meu dedo. Mesmo depois de tratar minha ferida com um pouco de pomada leve, ainda sentia uma sensação de ardor no dedo que foi cortado. Essa espada era incrivelmente boa. Bem, comparada à katana da academia, esta não era tão boa, mas isso se devia simplesmente ao fato de que materiais melhores foram usados na forja da arma. Contudo, embora as armas da academia fossem boas, na verdade não eram artefatos. Elas foram especificamente feitas para treinamento, e, portanto, a academia considerou desnecessário que o equipamento de treinamento fosse artefatos. Com armas comuns, a escola podia mais ou menos manter os alunos sob controle, mas como os artefatos continham certos poderes, o risco de ferimentos durante um duelo aumentaria drasticamente. Portanto, além de sua excepcional firmeza e baixa densidade, as armas da academia não tinham efeitos especiais. Embora fossem realmente espadas de primeira linha, ainda perderiam para um artefato de durabilidade semelhante. Além disso, como as armas da academia não eram artefatos, suas estatísticas eram desconhecidas. Nome: lâmina prateada. Tipo: artefato. Classificação: F. Uso: uma espada extremamente afiada que pode cortar facilmente os metais mais resistentes. Descrição: artefato encontrado dentro do mundo dos demônios, e é uma espada que foi usada anteriormente para matar vários demônios. Surpreendentemente, a espada não foi feita por um ferreiro famoso, mas foi realmente encontrada dentro de um calabouço. Olhando para seu corpo limpo, soube instantaneamente que esta era uma espada reformada. Posso experimentar. Virei a cabeça para o dono da loja e vi que ele balançava a cabeça em resposta à minha pergunta. Bem, justo. Eu também fui descuidado. Perguntei sem pensar. Se por acaso alguém reconhecesse a arte marcial que eu estava usando, uma grande dor de cabeça viria pela frente. Ela tem uma bainha. Sentindo a lâmina em minha mão, mesmo sem poder experimentá-la, podia perceber que a espada era realmente compatível com o estilo Keiki. Não só era leve, mas também extremamente durável. Sim. Acenando, o dono da loja foi até os fundos e trouxe uma bainha retangular preta. Colocando a espada dentro da bainha, assenti satisfeito. Como a espada não tinha guarda, ela se encaixava perfeitamente na bainha, fazendo parecer que eu tinha um longo bastão preto. Tinha uma aparência um tanto futurista. Discreto, exatamente do jeito que eu gosto. Quanto custa isso? 5.999 U. Olhando para a espada que repousava ao lado do meu quadril, hesitei por um segundo antes de entregar meu cartão preto. Obrigado pela sua compra. Saindo da loja com uma nova espada e 6.000 U a menos, não pude deixar de resmungar sobre o preço. Acabei de usar 75% do meu orçamento em uma espada. Isso significa que eu só tinha 2.001 U restantes no meu cartão. Agora eu precisava ser especialmente cuidadoso com o que compraria a seguir, já que meu orçamento estava ainda mais restrito. Parando por um momento, pensei um pouco e decidi ir a uma barraca que havia passado anteriormente. A barraca para a qual eu estava indo vendia apenas ferramentas de armazenamento dimensional, que eram essenciais para mim junto com minha espada. A venda de ferramentas de armazenamento dimensional era, na verdade, ilegal. Isso porque, quando os armazenamentos dimensionais foram introduzidos pela primeira vez, muitos falsificadores tentaram imitar sua tecnologia. Isso resultou em eventos desastrosos, onde do nada a ferramenta quebrava devido à sua má qualidade, e, como resultado, muitas pessoas ficaram feridas ou até morreram. É importante notar que os armazenamentos dimensionais lidam com as leis do espaço e do tempo, o que significa que as consequências de uma quebra eram desastrosas.
Em certo ponto, a situação se tornou tão grave que o governo central ilegalizou a produção de armazenamentos dimensionais e permitiu apenas que determinados indivíduos licenciados os produzissem. Por causa disso, os preços dos armazenamentos dimensionais inflacionaram e se tornaram muito mais altos do que seu custo de produção. Mas, felizmente para mim, como estava no mercado negro, os preços eram muito mais baixos do que os que eu poderia conseguir do lado de fora. Não demorou muito para eu chegar ao meu destino. Olhando para a barraca que vendia coisas como anéis de armazenamento, bolsas de armazenamento, pochetes, etc., primeiro verifiquei os preços. Como os preços eram baseados na dimensão do espaço de armazenamento, com apenas 2.000 restantes, eu só poderia comprar 25 metros cúbicos de espaço. As dimensões de armazenamento começavam em 5 metros cúbicos por 300 U e aumentavam mais 300 U a cada 5 metros cúbicos adicionais. No meu caso, como queria adquirir um dispositivo de armazenamento de 25 metros cúbicos, o preço total seria em torno de 1.500 U. No entanto, totalizou 1.800 U, pois decidi comprar o dispositivo de armazenamento na forma de uma pulseira. Nome: pulseira de armazenamento, 25 metros cúbicos. Tipo: artefato. Classificação: G. Uso: um dispositivo que armazena itens dentro de um espaço dimensional. Descrição: artefato comum que foi elaborado por um ferreiro de baixa classificação. Como os dispositivos de armazenamento têm muitas formas, como bolsas, pochetes, anéis, etc., quanto menor o meio, mais caro o preço. No meu caso, como escolhi uma pulseira em vez de uma bolsa, paguei um adicional de 300 U, totalizando o preço em 1.800 U. Olhando para a pulseira de couro preto que repousava em meu pulso, a senti satisfeito. Se alguém não olhasse com atenção, pensaria que era apenas uma pulseira comum. Era melhor disfarçar os armazenamentos dimensionais, pois poderiam se tornar um alvo para ladrões ou pessoas procurando ganhar dinheiro fácil roubando alguém. Como ninguém sabia o que acontecia dentro dos calabouços, já que não havia câmeras, ninguém poderia verificar se alguém foi roubado ou morto dentro de um calabouço. Calabouços eram basicamente zonas sem lei, onde, seja humano ou monstro, todos poderiam ser seus inimigos. Era sempre melhor manter um perfil baixo. Como eu só tinha 200 U restantes no meu cartão, decidi gastar o resto do meu dinheiro em algumas poções, como a poção de recuperação de estamina e a poção de recuperação de mana. Depois que senti que tinha poções suficientes, gastei o restante do meu dinheiro em algumas pomadas que precisaria em caso de ferimentos. Como eram poções de qualidade relativamente baixa, consegui comprar tudo o que precisava com os 200 U restantes. Satisfeito com o que consegui, decidi me dirigir aos caçadores de calabouços. O lugar onde poderia ter acesso aos calabouços. Uma organização que valia mais de 1 trilhão de U e era uma das principais forças que operavam no mercado negro. Pode-se dizer que a principal razão pela qual as pessoas entravam no mercado negro não era por causa dos bens e serviços ilegais que estavam sendo vendidos, mas por causa dos caçadores de calabouços. Como as guildas tendem a monopolizar os calabouços, não permitindo que partes externas entrem, as pessoas que buscam se tornar mais fortes ou enriquecer e não fazem parte de uma guilda não têm escolha a não servir aqui. Como os caçadores de calabouços permitiam acesso a qualquer um, fossem heróis ou vilões, pessoas de todo o mundo vinham aqui. Além disso, a taxa de entrada e a comissão proposta pelos caçadores de calabouços não eram absurdas, o que, por sua vez, tornava este lugar ainda mais popular entre a população em geral. Pode-se dizer que sem os caçadores de calabouços o mercado negro não seria tão popular como é agora. Capítulo 24. Mercado Negro 4. The Author's POV. Ao chegar em frente a mais uma porta de metal que parecia mais segura e robusta do que a que levava ao mercado negro, bati uma vez. Bam! Do lado direito da porta, um pequeno compartimento se abriu, onde coloquei meu cartão preto. Vom! Assim que coloquei meu cartão, uma luz verde surgiu da parte inferior do compartimento, envolvendo meu cartão. Alguns segundos depois que a luz verde desapareceu, ouvi o som de um sino vindo do compartimento, indicando que a verificação estava completa. Pegando meu cartão de volta, a porta de metal começou a tremer antes de se abrir lentamente. Ao entrar no edifício, fiquei instantaneamente atordoado. Um hall luxuosamente decorado, onde na frente havia um deslumbrante balcão de recepção feito de uma mistura de madeira e mármore. Vários recepcionistas atendiam os convidados atrás do balcão, e um leve cheiro cítrico pairava no ar. Como Kevin nunca tinha estado aqui na novela, essa também era minha primeira vez vendo como esse lugar era. As palavras não conseguiam nem chegar perto de descrever como um lugar realmente parecia na vida real, já que coisas como o cheiro, os sons e a atmosfera sempre tendiam a ser difíceis de conceitualizar em palavras.
Você poderia ter uma ideia geral de como um lugar era, mas nunca seria a mesma coisa que na vida real. Cada vez que chegava a um lugar novo, ficava sem palavras sobre quão diferente o lugar era em comparação com o que eu tinha escrito. Neste caso, mesmo que eu não tivesse ideia de como esse lugar seria, ainda assim fiquei momentaneamente sobrecarregado pela grandiosidade deste local. Era como um palácio criado para o rei de um império. Piso de mármore branco limpo, carpetes vermelhos sedosos, lâmpadas revestidas de ouro, mesas esculpidas com precisão, este lugar tinha tudo. Era assim que o verdadeiro luxo se parecia. Chegando ao balcão da recepção, fui em direção a um atendente do lado direito. Bem-vindo ao Dungeon Seekers. Como podemos ajudá-lo? Estou procurando entrar em um calabouço. Sorrindo para minha resposta, a recepcionista pegou um pequeno tablet e o apresentou a mim. Estes são todos os calabouços disponíveis que temos no momento. Rolando pelo tablet, pude ver uma longa lista de calabouços. Cada calabouço tinha um círculo vermelho e verde ao seu redor, indicando se estavam disponíveis ou não. Cada calabouço tinha um limite de quantas pessoas podiam entrar, e se o limite não fosse respeitado, o calabouço se desestabilizaria, resultando em uma potencial desincronização. Uma desincronização era essencialmente um fenômeno onde um calabouço perderia sua conexão com o mundo demoníaco. Uma vez que um calabouço perdesse sua conexão com o mundo demoníaco, ele se tornaria essencialmente um calabouço vazio, que era um calabouço que levava a lugar nenhum. Como os Dungeon Seekers sabia disso, eles se certificavam de que o limite nunca fosse quebrado, sempre deixando uma vaga aberta. Atualmente temos 3 calabouços operacionais de rank G, 6 calabouços de rank F, 18 de rank D, 11 de rank C, 13 de rank B e, por último, 4 de rank A. Vendo a quantidade interminável de calabouços disponíveis, fiquei sem palavras. O número de calabouços que eles estavam escondendo era suficiente para fazer as pessoas se perguntarem como o governo ainda não havia feito nada. Na verdade, considerando sua riqueza e influência, mesmo que o governo central quisesse fazer algo, duvido que eles conseguissem prejudicar os Dungeon Seekers. A menos que quisessem iniciar uma guerra total, o que ninguém desejava. Pegando o tablet, passei rapidamente pela lista dos calabouços de Rank F. Rank F. Quartéis Curus. Descrição. Spawna diretamente o contratante dentro dos quartéis do exército demoníaco. Preço. 15% do loot do contratante mais taxa de entrada de 500 U. Rank F. Mar de Sangue. Descrição. Spawna diretamente o contratante em um ambiente oceânico repleto de criaturas marinhas sedentas por sangue. Preço. 15% do loot do contratante mais taxa de entrada de 500 U. Rank F. Desolação Vermelha. Descrição. Spawna diretamente os contratantes em um terreno desértico que é escasso em fontes de água e comida. Preço. 11% do loot do contratante mais taxa de entrada de 500 U. Rank F. Montanhas de Miasma. Descrição. Spawna diretamente o contratante no topo de uma alta cordilheira coberta de miasma altamente tóxico. Preço. 8% do loot do contratante mais taxa de entrada de 500 U. Rank F. Floresta da Ganância. Descrição. Spawna diretamente os contratantes dentro de uma floresta que tenta as presas criando ilusões de seu desejo mais profundo. Preço. 17% do loot do contratante mais taxa de entrada de 500 U. Rank F. Fúria da Terra. Descrição. Spawna diretamente o contratante perto de uma área vulcânica, onde as temperaturas podem chegar a 100 graus Celsius. Preço. 13% do loot do contratante mais taxa de entrada de 500 U. 1. Qual eu devo escolher? Vendo a lista de calabouços de Rank F, pausei momentaneamente para pensar em qual escolher entre todos eles. Mar de Sangue estava fora de questão, já que não trouxe nenhum equipamento à prova d'água comigo. Montanhas de Miasma era simplesmente perigoso demais, e eu não tinha poções de resistência a veneno comigo. Floresta da Ganância tinha uma cláusula de 17%, onde eu teria que pagar 17% de todos os lucros ganhos no calabouço. Isso era um pouco alto demais para os meus padrões. Então isso também estava fora de questão. Isso me deixa com Fúria da Terra, Desolação Vermelha e Quartéis Curus. Olhando alternativamente para as 3 opções diante de mim, após contemplar por um tempo, decidi ir com Desolação Vermelha. Ela tinha a cláusula de contratante mais baixa de 11% e a escassez de comida e água não deveria ser um problema para mim, que acabará de comprar uma pulseira dimensional. Vou com Desolação Vermelha. Muito bem, aqui está um contrato que você precisará assinar antes de finalizarmos nosso acordo. Entregando-me um contrato de 3 páginas, olhei pacientemente pelo conteúdo. Em resumo,
Antes de entrar em um calabouço, eles verificarão o equipamento que levarei para dentro, para que não haja mal-entendidos quando eu sair do calabouço e relatar meus ganhos. Ao sair de um calabouço, a equipe fará uma verificação rigorosa dos itens e coisas que trarei para fora, para que nenhum relatório falso seja feito ao pagar a cláusula do contratante. Uma taxa de entrada de 500 U deve ser paga antecipadamente, acompanhada de um depósito de 1000 U. O tempo máximo que uma pessoa pode permanecer dentro de um calabouço é de 30 dias. Se a pessoa não sair até o tempo designado, uma equipe especializada entrará diretamente no calabouço e a arrastará à força para fora. Por fim, o contratante pode, em caso de emergência, chamar uma equipe de apoio que virá o mais rápido possível para ajudar caso esteja em perigo. O resultado de chamar uma equipe de apoio resulta na perda do depósito. Vendo o conteúdo, acenei com a cabeça em satisfação e assinei. Não havia nada com que eu estivesse particularmente contra. Eram regras que tentavam ser o mais justas possível. Muito obrigado. Sorrindo, a recepcionista pegou o papel e finalizamos o pagamento. Por favor, siga-me. Depois que paguei um total de 1.500 U, depósito mais taxa de entrada, fui escortado até uma grande sala de espera. Convidado 507, 76, 84, portão 756. Olhando para o pedaço de papel que recebi após completar o pagamento, dobrei-o com cuidado e o coloquei no bolso. Este era meu ingresso para o calabouço, melhor não perdê-lo. Dentro da sala, havia várias pessoas que, assim como eu, estavam esperando para entrar no calabouço. Vários garçons estavam circulando e servindo comida e bebida às pessoas presentes na sala de espera. Olhando ao redor por alguns segundos, fui em direção a uma área isolada que tinha menos pessoas e me sentei. Se eu dissesse que não estava nervoso, estaria mentindo. Até agora, minha primeira semana neste mundo foi tranquila. Além de alguns altos e baixos aqui e ali na academia, tudo o que eu queria alcançar eu consegui. O estilo Cake, a semente do limite, até mesmo o teste de VR foi bem sucedido, pois consegui completar a tarefa extra. Tudo o que eu queria realizar foi concluído perfeitamente. Mas isso não significava nada. Não deixe que as conquistas subam à sua cabeça. Eu me repetia, enquanto estava prestes a entrar no calabouço. Minhas pequenas conquistas não deveriam ser algo que eu levasse a sério. Eu não deveria me tornar arrogante. Só porque tudo estava indo do meu jeito não significava que o resto seria tranquilo. Encarando o calabouço, onde eu nunca tinha estado antes, eu nunca deveria baixar a guarda. Não importava quão bem as coisas estavam indo para mim, um pequeno erro poderia custar minha vida. A arrogância era a melhor receita para o fracasso. Enquanto me refletia, tentei ajustar minha mentalidade. Ao entrar em um calabouço, onde a taxa de mortalidade era alta, não se deve entrar pensando que tudo ficará bem e que nenhum perigo os atingirá. Isso não se chamava confiança, era chamado de estupidez. Diante do potencial perigo, deve-se se humilhar e se certificar de dar o seu melhor para não ser pego desprevenido. Convidado 507, 76, 84, por favor, apresente-se. Ouvindo meu número, levantei-me e fui em direção à pessoa que chamou meu nome. Vestindo um elegante traje de mordomo preto, como a maioria dos funcionários masculinos que trabalhavam ali, o homem me levou até uma grande porta. Shaya. Justo antes de entrarmos pela porta, o funcionário pressionou 6 códigos na fechadura da porta e, em seguida, escaneou seu olho. Clang! Após uma breve pausa, a porta se abriu sozinha, permitindo que eu visse o que havia atrás dela. Fiquei instantaneamente sem palavras. Fiquei tão sobrecarregado pela paisagem diante de mim que nenhuma palavra saiu da minha boca. Um enorme salão, que se estendia tanto que eu não conseguia nem ver o outro lado, estava diante de mim. Lembre-se de que minhas estatísticas, comparadas a antes, estavam muito melhores, o que significava que minha visão melhorou drasticamente junto com meu aumento de estatísticas, e mesmo assim eu ainda não conseguia ver o fim deste lugar. Era assim que esse lugar era enorme. Além disso, isso não era o que me deixou pasmo. Era o fato de que no salão havia portais de teletransporte em toda parte. Um portal de teletransporte era um dispositivo que permitia a uma pessoa se teletransportar para uma coordenada específica. Era semelhante a um portão de calabouço, mas, ao contrário dos portões de calabouço, onde a localização era fixada, as coordenadas de um portal de teletransporte podiam ser alteradas. Caminhando ao redor e vendo os portais de teletransporte que eram tão altos quanto uma casa, senti-me como uma formiga. Além dos portais, havia indivíduos vestidos de branco com máscaras que cobriam todo o rosto. As máscaras deles me lembravam o Pantera Negra do meu mundo anterior.
Mas, em comparação com a máscara preta dele, a deles era branca. Depois de andar por 10 minutos, finalmente consegui ver meu portão designado. Portão 756. Oh, olá, Edward. Parado em frente ao portão, um homem de meia-idade loiro, com um cigarro na boca, acenou para a pessoa que me estava escortando. Seu cabelo longo, preso em um rabo de cavalo, e sua barba curta e malaparada faziam-no parecer um adulto desempregado passando por uma crise de meia-idade. Sim. Dando uma simples acenada ao homem de meia-idade, o homem que me trouxe até aqui, Edward, virou-se e se preparou para ir embora. Tão quieto como sempre, né? Vendo Edward sair sem resposta, o homem de meia-idade desistiu e olhou para mim. Então você é quem quer entrar no calabouço? Sim. Suspiro, justo quando eu pensei que teria o dia de folga. PCHHHH. Jogando o cigarro no chão, o homem de meia-idade pisou em cima. Certo, siga-me. Caminhando com as mãos nos bolsos, o homem de meia-idade murmurou enquanto se dirigia ao portão. Timothy 1, Timothy 2, eu tenho um convidado aqui, então abram o portão. Ah, tá bom. Retirando um cartão do bolso, o homem de meia-idade entregou às duas pessoas vestidas de branco que bloqueavam o portão. Retirando uma pequena caixa, um dos guardas brancos passou o cartão, e quando a caixa piscou em verde, ele se afastou. Tchau, Timothy 1, Timothy 2, não sintam minha falta demais enquanto estou fora. Acenando para os dois guardas brancos, o homem de meia-idade entrou no portão e me fez sinal para seguir. Ao pisar no portão, o homem de meia-idade pegou um cigarro do bolso e acendeu. Olhando para mim, que estava confuso, o homem de meia-idade falou com um sorriso. Não se preocupe, eles são sempre assim. Eles apenas são tímidos. Claro. Tenho quase certeza de que eles não eram tímidos. Eles simplesmente não queriam falar com você. Eu retruquei em minha cabeça, sem mostrar isso no meu rosto. Logo, conforme o portal de teletransporte se iluminava, senti meu corpo lentamente se levantar do chão. Então vi meu corpo se transformar em partículas e logo após comecei a perder todos os meus sentidos. Primeiro começou com minha visão, depois minha audição, e lentamente todos os meus sentidos restantes. Capítulo 25. Masmorra 1. The Author's POV. Blarg. Assim que recuperei os sentidos, senti meu estômago embrulhar e, antes que eu percebesse, já estava no chão vomitando. Felizmente, não vomitei na minha máscara, pois a inclinei um pouco para cima para deixar o vômito escapar. Primeira vez, né? Olhando para mim, que estava no chão vomitando, o homem de meia-idade balançou a cabeça, divertindo-se. Demorei um total de 5 minutos até conseguir finalmente parar de vomitar. Eu me sentia péssimo. Depois de ter vomitado tanto, mal conseguia me levantar. Sente-se um pouco. Encostando-se em uma pedra próxima, o homem de meia-idade segurou um novo cigarro entre os dedos e exalou fumaça no ar. Foi só depois que ouvi sua voz que consegui ter uma visão clara do meu entorno. Uma vasta planície cheia de carvalhos se estendia à minha frente e, se olhasse para frente, via montanhas imensas que penetravam as nuvens. O ar estava extremamente fresco e me lembrou do tempo em que estive na Clayton Ridge. Olhando ao redor, pude ver um enorme portal de teletransporte atrás de mim. 5 indivíduos vestidos de branco patrulhavam ao redor. Eu me pergunto como conseguiram esconder uma coisa tão grande. Você deve estar se perguntando como conseguimos esconder o portal da vista do governo. Surpreso, olhei para o homem de meia-idade. Como ele sabia? Olhando em branco para o céu, onde as nuvens estavam lentamente escurecendo, dando sinais de chuva, o homem de meia-idade falou. Há uma barreira que cobre um raio de 5 quilômetros de tudo aqui. A barreira impede que a energia que sai do calabouço vaze e também bloqueia ondas eletromagnéticas, evitando que qualquer comunicação por rádio ou dispositivos de detecção encontrem este lugar. Ouvindo, assenti em silêncio. Essa era uma escolha inteligente. Se o governo descobrisse sobre esse calabouço, rapidamente tomaria conta dele. Não importa quão forte fosse o mercado negro, eles não conseguiriam lutar contra o governo e a União ao mesmo tempo. Uma vez que calabouços, monstros e demônios caem sob a jurisdição da União, se um portal não reclamado fosse descoberto, a União faria tudo ao seu alcance para reivindicá-lo. E como o mercado negro não era tão forte quanto a União, eles só podiam se refugiar escondendo os calabouços que encontravam. Mas eu estava curioso. Não poderia a União simplesmente enviar espiões e descobrir a localização do calabouço? Cucu, sua expressão é tão fácil de ler, garoto.
Não é tão fácil para espiões encontrarem a localização dos calabouços. Em primeiro lugar, a razão pela qual usamos portais de teletransporte é para que eles não consigam encontrar onde o calabouço está. Além disso, com a barreira, que impede qualquer comunicação com o mundo externo, é quase impossível para eles encontrarem este lugar. Isso faz sentido, mas uma barreira sozinha não era suficiente para impedir que a União descobrisse este lugar. Na verdade, antes disso, minha expressão era tão fácil de ler assim? Estava tudo bem se apenas o grande mestre Cake pudesse ler meus pensamentos, mas agora outra pessoa, que acabei de conhecer, podia facilmente ler o que eu queria dizer. Meu rosto era tão fácil de ler. Além disso, eu estava usando uma máscara. Exceto pelos meus olhos, todo o resto estava coberto. Isso significa que ele podia ler minha expressão apenas com base nos meus olhos. Preciso fazer uma anotação mental para começar a praticar minha poker face. Olhando ao meu redor, pensei por um momento antes de dizer em voz alta. Se fosse eu, apenas olharia a geologia ao redor e reduziria as possíveis localizações. Com a tecnologia deste mundo, não seria muito difícil restringir os locais de acordo com os detalhes do entorno. Você é esperto, hein? Rindo do meu comentário, o homem de meia-idade se levantou. É verdade. Mas, como somos fortes, tanto a União quanto o governo não realmente gastarão muito esforço para encontrar os calabouços que asseguramos. De repente, os olhos do homem de meia-idade se estreitaram, enquanto ele dizia as próximas palavras de forma fria. A menos que queiram começar uma guerra conosco. Levantando-me, segui o homem de meia-idade. A propósito, senhor, como devo chamá-lo? Enquanto caminhávamos, não pude deixar de perguntar seu nome. Embora ele parecesse completamente rude e despreparado, quando ele disse aquelas últimas palavras, meu coração estremeceu por um segundo. Fumando cigarro na boca, o homem de meia-idade sorriu. Pode me chamar de Thomas. Ok, senhor Thomas. Faça isso sem os honoríficos, por favor. Isso faz parecer meio forçado. Ok. Depois de caminhar ao lado de Thomas e conversar um pouco, de repente senti uma energia tremenda vindo à distância. Você sente? Sim. Essa é a energia acumulada de todos os monstros dentro do calabouço. Olhando para a fonte de onde a energia estava vindo, não pude deixar de me sentir um pouco nervoso. Olhando para mim, Thomas sorriu e disse: nervoso? Seria mentira se eu dissesse que não. Não se preocupe muito, embora seja realmente assustador para um novato como você vai se acostumar com isso eventualmente. Fazendo uma pausa, ele olhou para o portal que se tornava mais claro a cada minuto e disse levemente: além disso, espere até ver um portal de classificação S. Um portal de classificação S, hein? Se a energia que saía de um portal de classificação F era tanta, me pergunto quanta energia sairia de um portal de classificação S. Apenas o pensamento me dava calafrios. Ei, Timothy 8, Timothy 9. Saudando duas pessoas vestidas com máscaras e armaduras brancas, Thomas entregou-lhes um cartão. Ignorando Thomas, os dois guardas pegaram o cartão e o escanearam. Depois de se certificar de que tudo estava bem, ambos os guardas se afastaram e deram passagem para ele e para mim. Dando um passo à frente, pude sentir a energia tremenda saindo do portal. Acho que aqui é onde nos separamos, garoto. Momentaneamente surpreso com a voz de Thomas, enquanto estava muito absorto no enorme portal à minha frente, pude ver Thomas parado ao lado dos guardas. Obrigado por tudo, Thomas. Não se preocupe com isso. Apenas fazendo o meu trabalho. Cuide-se, garoto. Acenando com a cabeça, virei-me e encarei o calabouço. Respirando fundo, dei meu primeiro passo em um calabouço. Keuka. Parando em frente a uma árvore morta, pausei e encarei meu oponente. Assim como qualquer romance que tenha calabouços, meu primeiro oponente era um goblin. Sim, um goblin. Você realmente precisa que eu descreva suas características? Quero dizer, era um maldito goblin. Cuec. E ele também soava como um goblin. Batendo na empunhadura da minha recém-adquirida espada, uma faixa branca apareceu diante do goblin. Clique. Cua. Antes que o goblin pudesse ter tempo suficiente para reagir, um ponto vermelho apareceu em sua testa, fazendo com que ele caísse sem vida no chão. Que afiada! Pensei enquanto admirava minha nova espada. Era exatamente como se alguém estivesse cortando um bloco de manteiga. Suave, com pouca ou nenhuma resistência. Chegando até o goblin, cuspi rapidamente em seu corpo.
Logo depois de cuspir em seu corpo, chutei seu corpo para o lado, enquanto também me certifiquei de xingá-lo. Seu Goblin do caramba! Resumindo, eu estava totalmente abusando do Goblin morto. Mas havia uma boa razão para minhas ações irracionais. Eu não tinha nenhum ressentimento contra Goblins ou algo assim, era apenas que eu precisava fazer isso para desencadear um certo evento. E... cuec, cuec, cuec. Sim. Uma horda de cerca de 20 ou mais Goblins estava correndo furiosamente em minha direção com os olhos vermelhos de sangue. Embora os calabouços estejam na sociedade humana há mais de 10 anos, pouco se sabia sobre os monstros que residiam neles. Por exemplo, entre todos os monstros conhecidos pela humanidade, o número de monstros sobre os quais sabíamos informações detalhadas poderia ser contado em uma mão. Porque os monstros não estavam acostumados com a atmosfera da Terra, trazer amostras vivas de volta à Terra era uma tarefa extremamente difícil e árdua que simplesmente não valia o custo. Por causa de quão difícil era obter acesso a amostras vivas de monstros, tornou-se muito difícil para os pesquisadores descobrir mais sobre os monstros dos calabouços. A pesquisa era extremamente crucial para ajudar a humanidade a entender melhor os monstros que residiam no mundo demoníaco. Os pesquisadores previram que um dia poderia haver a possibilidade de um mundo demoníaco atacar a Terra de repente. Se não fizermos um grande esforço para descobrir mais sobre os monstros que residem no mundo demoníaco, pode ser tarde demais quando chegar a hora em que os monstros puderem entrar na Terra. O professor Theodore Hombose, que me questionou da última vez, era uma figura de destaque na pesquisa de monstros e bestas. Ele não apenas era fanático em analisar o comportamento e as fraquezas de uma besta, mas também adorava analisar e dissecar monstros para descobrir mais sobre eles. Os monstros eram criaturas estranhas. Eles não apenas se comportavam de forma irracional, mas às vezes, quando certas condições eram atendidas, podiam desencadear um evento inesperado. Como o que estava acontecendo agora com os Goblins? Por causa da minha ação de cuspir e abusar do Goblin, consegui desencadear uma horda de Goblins. Na verdade, isso era uma pequena piada que coloquei no romance, mas em várias ocasiões, ações inesperadas semelhantes poderiam fazer com que certos monstros fizessem algo que você menos esperava. No caso dos Goblins, como eles sempre tendem a ser os primeiros monstros que os protagonistas enfrentam ao entrar em um calabouço, decidi adicionar esse recurso para fazer justiça a eles. Na verdade, eu adicionei porque precisava atingir uma certa contagem de palavras e não conseguia pensar em mais nada. Deixando isso de lado, os Goblins eram basicamente os monstros mais inúteis que existiam. Para aqueles que queriam se tornar mais fortes, os Goblins eram considerados bonecos de treino, e para vilões e demônios, eram considerados carne de canhão. Eles realmente eram a espécie mais abusada de todas as novelas. No enredo, Kevin, junto com outro grupo, entra no calabouço da academia. No começo, o outro grupo queria dificultar as coisas para o grupo de Kevin, mas como ele era forte demais, eles puderam apenas suportar em silêncio. Mais tarde, despejaram suas frustrações em um Goblin próximo, o que ativou seu recurso oculto, onde todos os Goblins em um raio de 100 metros enlouqueceram e atacaram qualquer coisa no local. Como os Goblins eram tão fracos e morriam facilmente ao entrar na atmosfera da Terra, era muito difícil obter informações adequadas sobre eles. E, na remota possibilidade de conseguirem recuperar uma amostra viva, essa habilidade única deles nunca teria sido descoberta, pois quem simplesmente cuspiria, chutaria e abusaria de um Goblin para fim de pesquisa? Além disso, mesmo que algum cientista maluco fizesse isso, se não houvesse outros Goblins por perto, seu recurso especial seria essencialmente inútil. Agora, no entanto, não pude deixar de me dar tapinhas nas costas por ter adicionado tal recurso. Cuec, cuec, cuec. Com esse método, não só não precisei encontrar os Goblins que estavam espalhados pelo terreno, como também poderia economizar muito tempo e treinar de forma eficiente. Batendo na empunhadura da minha espada, preparei-me para uma batalha longa e desafiadora.